Seja bem-vindo, alma querida, a este momento de graça e reflexão. Permita-me lhe fazer uma pergunta não com pressa, mas com a doçura de um amor que sente saudade. Quando foi a última vez que você chegou verdadeiramente à missa? Não falo de se sentar no banco, falo de chegar com a alma desperta, com o coração curvado diante do Deus vivo. Você entra na igreja, a pedra está fria, o ar carrega o perfume antigo do incenso. Uma vela tremula junto ao sacrário, não como enfeite, mas por causa de alguém. Você se ajoelha, faz o sinal da cruz, senta-se. Mas será que o coração ainda está vagando? A missa começa e o corpo está presente, mas a alma permanece presa ao arrependimento de ontem, à ansiedade de amanhã ou àquela velha névoa familiar. E o momento passa, o sino toca, a hóstia é elevada, o céu desce e mesmo assim você não levanta os olhos. Filho amado, você sabe o que isso significa. Aquele que criou as estrelas, aquele que chorou no Getsêmani, aquele que morreu com o seu nome nos lábios, ele está ali mesmo, sobre o altar, e você, cansado demais, distraído demais, entorpecido demais para dizer o nome dele. Este é o primeiro e mais profundo erro. Esquecer que a missa não é um lugar onde se vai, mas uma pessoa que se encontra. São João Maria Vianney. O pobre cura de Ars dizia: se compreendêssemos realmente a missa, morreríamos de alegria. Não era poesia, não era exagero, ele dizia a verdade. Porque este é o Calvário, não um palco. Este é o Cordeiro de Deus, não um símbolo. E aquele instante em que o sacerdote sussurra: isto é o meu corpo, é o próprio coração de Deus, sendo entregue mais uma vez por você. Mas com que frequência tratamos isso como rotina? Com que frequência nos sentamos sem temor, sem reverência, sem sequer pensar em quem nos espera por trás daquele véu branco? Então permita-me perguntar, com ternura, não para corrigir, mas para despertar: a quem você veio encontrar e trouxe o seu coração com você? Se algo sagrado dentro de você começou a despertar, clique em inscrever-se como um sim silencioso à graça. Como acender uma vela que ninguém vê, mas que o céu percebe. Se desejar, compartilhe de onde você nos assiste e se uma prece silenciosa repousa em seu coração, escreva abaixo. Cada palavra que você oferecer, eu acolho com reverência e levo comigo em oração. Você não precisa mais tentar tanto, você não precisa compreender tudo. Apenas esteja aqui, apenas respire e, à medida que a quietude começar a se instalar, deixe que a sabedoria da igreja fale suavemente à sua alma. E mesmo enquanto você ainda está na presença dele, algo começa a enfraquecer. Não porque ele tenha se afastado, mas porque a alma se esquece de como olhar. Há coisas tão sagradas, tão radiantes, tão insuportavelmente santas, que a única resposta possível é o silêncio. E, no entanto, com que frequência preenchemos esse silêncio com olhares ao relógio, com sussurros desatentos, com a mente já correndo para os compromissos do dia? Começa a consagração. O sacerdote se inclina profundamente, o cálice é revelado, o sino toca suave, prateado, antigo e, nesse instante exato, o céu desce.
não de forma simbólica, não como metáfora, mas realmente o véu entre o tempo e a eternidade se rasga e o cordeiro imolado se coloca, mais uma vez, sobre o altar. E o que fazemos? Alguns apenas olham, alguns se ajoelham, muitos apenas esperam, poucos adoram. Ó, filho amado, este não é apenas mais um momento da missa, é o centro de todo o universo. A Eucaristia não é uma pausa entre a homilia e a comunhão, ela é o coração de Deus, partido por você ainda quente, ainda pulsando, ainda derramando misericórdia através dos séculos. E mesmo assim, quantos corações permanecem frios, quantas cabeças se curvam, mas os pensamentos já estão no almoço, quantas bocas sussurram Amém, sem sequer saber quem estão recebendo. Este é o segundo grande erro, deixar que o momento mais santo passe despercebido, não por rejeição, mas porque você se acostumou demais. Você já se ajoelhou tantas vezes que parou de notar o milagre de estar de joelhos. Santa Teresinha do Menino, Jesus disse uma vez: se os anjos pudessem sentir inveja dos homens, seria por um único motivo a comunhão eucarística. Não porque é algo belo, mas porque é Deus, colocando-se nas mãos do pó. E nós, tantas vezes, tratamos isso como rotina, como um hábito, como algo que achamos que merecemos. Meu filho, ele não é comum. Ele é fogo envolto em silêncio, um rei vestido de humildade, um amante crucificado sussurrando: isto é o meu corpo, por você. Os santos tremiam ao se aproximar, até os demônios fugiam do altar. E nós olhamos o relógio. E se, desta vez, você não fizesse isso? E se, no próximo domingo, você se ajoelhasse e enxergasse com novos olhos, e se, por um instante, você se lembrasse: este é o Deus que morreu por mim, e Ele está aqui, agora, outra vez. Não por todos, mas por você. E depois que os sinos cessam, depois que a hóstia é elevada e repousa suavemente sobre o altar, um silêncio desce sobre a igreja. Você se ajoelha, o coral entoa suavemente, o rito segue seu curso e por fora tudo parece em ordem. Mas por dentro, um silêncio permanece. Não o silêncio da reverência, mas um vazio calado. Um silêncio não preenchido pelo espírito, mas pela distância. Porque mesmo agora, depois de tudo o que aconteceu, seu coração ainda não falou. Ó, filho amado, esta é a terceira ferida profunda que carregamos. Cumprimos cada gesto, mas deixamos o coração do lado de fora do santuário. Nossas bocas proclamam: Santo, Santo, Santo Senhor. Nossos joelhos tocam o chão, nossas mãos se entrelaçam com respeito, mas por dentro não há fogo, nem saudade, nem diálogo. Você rezou, não recitou, não repetiu, mas verdadeiramente rezou daquele lugar secreto onde a alma encontra o Deus que a criou. Santo Agostinho disse certa vez: a verdadeira oração é o desejo do coração, não o som dos lábios. E, no entanto, com que frequência trocamos desejo por forma? A repetição vira conforto, até se tornar apenas uma casca. E aquele que ouve, espera não por perfeição, mas por verdade. Ele não exige poesia, não pede frases longas, não mede gramática, postura ou desempenho.
Ele escuta por uma coisa verdade, não a sua verdade, mas a verdade crua, trêmula, do seu coração diante do Criador, se for alegria, filho, se for dor, se for apenas silêncio e lágrimas. Muitas almas pensam que rezar é tarefa de santos, ou que Deus só escuta quem fala bonito, mas a verdade é a oração não começa com palavras, começa com presença. Muitos vão à missa, mas nunca encontram o Senhor, porque vão como observadores, como repetidores, como servos do rito, mas não como filhos. Crianças falam com liberdade, crianças choram alto, crianças correm para os braços do Pai sem medo. E você, alma querida, ainda é um filho, não importa quantas décadas tenham passado. Deus deseja ouvir você novamente, não a versão ensaiada, não a versão de domingo, mas você simples, nu, verdadeiro. Então eu lhe pergunto, quando o Padre diz, corações ao alto, você eleva o seu, você o permite subir com saudade, com humildade, com até mesmo uma faísca de esperança, ou o mantém escondido, atrás do ruído que imagina que Deus queira ouvir. Que esta seja a missa em que seu coração fala novamente, em que o silêncio entre você e Deus se rompe não por eloquência, mas por sinceridade. E se tudo o que você conseguir dizer for, Senhor, estou cansado, mas estou aqui, ele dirá de volta, então eu também estou. E então começa o cântico final. Você se levanta do banco, talvez devagar, talvez com esforço. O sacrário se fecha, as velas tremem na penumbra e o silêncio sagrado começa a se dissolver pela igreja, como incenso se dispersando no vento. Mas o que acontece depois? Você sai para fora. O mundo o recebe de novo com o trânsito, as manchetes, os ruídos e o peso de uma vida comum, e sem perceber, você deixa tudo para trás, até mesmo ele. Você se ajoelhou, você cantou, você escutou, talvez até tenha recebido o corpo de Cristo. Mas agora, voltando à rotina, onde está a chama? Onde está a brasa que era para queimar dentro do seu peito, ainda quente, ainda viva, ainda acesa? Filho amado, a missa não termina com a bênção final, é ali que ela começa. Aquelas palavras sagradas, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, não são um encerramento, são um chamado, um envio. O altar não é apenas mesa de sacrifício, é uma fornalha, um fogo aceso ali, e você foi criado para ser a tocha que o leva adiante. Mas, muitas vezes, a alma sai da missa como um espectador deixa o teatro, agradecido, talvez emocionado, quem sabe, mas inabalado. O fogo que desceu na consagração, o sussurro que tocou o seu coração na oração, a presença que você recebeu na Sagrada Comunhão era para ir com você, entrar na sua casa, no seu trabalho, na sua solidão, nas suas feridas. Mas muitos deixam isso no banco, como um folheto esquecido depois da missa. Santa Catarina de Sena disse: se você for aquilo que Deus sonhou para você, incendiará o mundo inteiro, mas se a chama nunca sai do altar, como o mundo será iluminado? Pense nos primeiros cristãos. Eles saíam das catacumbas não em silêncio, mas com coragem. Levavam a Eucaristia escondida em tecidos. E no coração, para eles, a missa não era uma devoção privada,
era combustível para o testemunho, mesmo que isso custasse tudo. Então eu lhe pergunto, com ternura de pai, o que a missa muda em você? Ela suaviza suas palavras com o vizinho. Ajuda você a perdoar quem tem evitado há anos. Faz brilhar misericórdia nos seus olhos quando encontra o estranho. Ou a graça permanece trancada na igreja, esquecida até o próximo domingo. Você não é apenas um receptor da graça, você é portador dela. Nesta semana, leve a chama com você, mesmo que esteja fraca, mesmo que pareça pequena, mesmo que você se sinta indigno. Deixe o calor de Cristo que você recebeu tocar pelo menos uma alma por meio de você. É só isso que ele pede. E mesmo que você tenha saído da missa sem ser transformado, mesmo que seu coração tenha permanecido quieto, seu olhar distraído, suas mãos vazias, ele ficou. Cristo não deixa o altar porque você o esqueceu. Ele não desaparece porque sua fé vacilou. Ele não se retira porque sua alma se perdeu. Ele permanece silencioso, imóvel, fiel, ali, dentro do sacrário por trás do ouro, do silêncio, do pão o amor espera, não como lembrança, não como símbolo, mas como presença ferida, ressuscitada, real. Você pode ter saído, mas ele permanece, como sempre permaneceu, desde a primeira Eucaristia sussurrada no cenáculo e cada altar depois que tremeu com o peso sagrado desse mistério. E aqui, filho amado, está essa verdade final, aquela que suaviza até mesmo o coração mais esquecido. Cristo nunca deixa de se doar, mesmo quando você para de notar. Os santos chamavam isso de a loucura do amor divino. Um Deus que se oferece todos os dias e é ignorado todos os dias. Um rei que espera sozinho em capelas escuras, não visitado, não reconhecido, mas nunca ausente. Santo Afonso de Ligório, que passava horas diante do Santíssimo, dizia: ele permanece no sacramento, não apenas para os que o amam, mas também para os que o esquecem, para que possam encontrá-lo novamente. Isso é misericórdia. Não apenas a misericórdia que perdoa, mas a misericórdia que espera. Ele espera no sacrário, gasto de uma capela simples. Ele espera na custódia, diante de bancos vazios. Ele espera em cantos silenciosos das catedrais, não porque precisa, mas porque você pode voltar. E se hoje, pela primeira vez em muito tempo, algo dentro de você começou a se mover, um desejo, um arrependimento, uma brasa aquecida, não tenha medo. Não diga, faz tempo demais, não diga, já me esfriei por completo. Ele já ouviu tudo isso e mesmo assim ainda está aqui, esperando. Ferido, sim, pela nossa indiferença, correria, esquecimento, mas suas feridas não são marcas de vergonha. Elas são portas abertas por onde até a alma mais cansada pode entrar. Então venha, não porque você está pronto, mas porque Ele está. Venha, não com respostas, mas com o vazio. Venha, porque o altar não é apenas o lugar onde o pão se torna corpo, mas o lugar onde você se lembra de quem é amado, desejado, aguardado. Você percorreu um longo caminho nesta meditação, alma querida, e talvez, do seu modo silencioso, já tenha começado a voltar. Então,
Pause agora. Deixe sua respiração desacelerar. Deixe o ruído dentro de você se dissolver e escute não com os ouvidos, mas com a alma. A capela está em penumbra. As velas ardem baixo e por trás da porta dourada do sacrário, uma voz ainda sussurra: eu permaneço. Você não precisa dizer nada. Apenas fique. Apenas ajoelhe-se. Apenas se faça presente. Ele está aqui. Você percorreu um longo caminho hoje, mas a graça sempre esteve a um suspiro de distância. Você não está sozinho. Cristo ainda chama o seu nome. Descanse nele.